campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Vamos então para mais um trabalho de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e uma breve reflexão após as preces e radiações. Já abri anteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo caiu no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, Bem e mal sofrer. Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Irmãos, segue um pouco mais, mas até aqui a gente já consegue ter base para a gente conversar um pouquinho, né? A gente sabe que estamos num planeta em transformação, né? De provas e expiações, por isso que diz que todos aqui sofrem, para um planeta de regeneração. Estamos bem nessa transformação, nessa, digamos, ebulição, né, que a gente está vivenciando. Mas nós estamos no lugar certo, na hora certa. Por isso que a gente tem que exercitar essa coragem realmente e essa resignação. Saber que a reencarnação é para um aprendizado constante, que é o que a doutrina a gente acredita, somos reencarnacionistas, né? E é, para mim, o que mais explica tantos desafios, porque senão, para mim, Deus não seria o amor que Ele é, o amor maior que existe, dessa criação tão linda. Se não fosse a doutrina espírita, ficaria muito difícil, né, do que a gente tem vivenciado, entender. Então, Deus nos dá várias oportunidades de aprendizado. E a gente, com a doutrina, a gente tem, num dos livros das obras básicas, que é a Gênese, recomendo até, lerem o capítulo 18 e 19. Ele explica bem tudo isso que estamos vivendo agora, de como a gente também, para a gente entender, né, assim, compreender melhor e conseguir continuar com essa coragem, com a esperança, sabendo que bem isso que diz aqui, nada vem maior que as nossas capacidades. O fardo às vezes parece, né, muito grande, mas temos ombros que suportam isso. Eu lembro muito de uma música que tem um trecho, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então a gente tem capacidade, sim, de superar, né, esses desafios que estamos vivendo. E através também da prece,
aqui diz, né? A gente também se religar, né? Com Deus, com Jesus. Claro que não adianta só ficar parado, orando. Não, a gente tem que praticar também, né? Tem uma frase que diz, enquanto ora, vai fazendo. Não ficar, digamos, omisso às coisas, né? Que a gente pode agir melhor para os outros, né? Cada prática, pequena que seja, cada gesto que seja de amor, de compreensão, caridade, faz uma diferença. Às vezes nem precisa falar muito, né? Se a gente expressar um sorriso para as pessoas que cruzarem nosso caminho, às vezes é o sorriso que dá uma alegria, uma esperança, né? De que as coisas estão indo para o lado de Deus, né? Do bem. Então, que a gente possa sempre ter muito isso dentro de nós. A coisa de que estamos vivendo num planeta em transformação, né? Num estágio, digamos assim, um nível diferente, né? E que não é em vão que estamos neste momento agora aqui. A gente precisa continuar com muita resignação e acreditar cada vez mais, né? Que estamos amparados, não só por Deus, por Jesus, mas por uma gama de espíritos que observam os nossos atos, né? Isso é uma coisa, é uma lei realmente que não tem como a gente fugir, essa lei de causa e efeito, né? E de ação e reação também. Quando eu expresso coisas boas, vai voltar para nós coisas boas. E até a ciência já provou que fazer o bem te dá mais sentimento positivo para ti, né? Quando eu expresso uma coisa boa para alguém, volta muito pra gente. Questão até cerebral, hormônios que nos auxiliam, né? A nos sentir bem, um bem-estar, quando eu consigo fazer o bem para alguém. Então, isso que a gente tem que começar sempre dentro de nós, né? Ter a certeza de que somos criação divina, somos da natureza, né? Mesmo aquelas pessoas que às vezes não acreditam em Deus, mas elas sabem que tem uma força criadora disso tudo, de um universo, né? Então, que essa pessoa faz às vezes mais caridade do que outras que estão sempre num templo, numa igreja, né? Então, isso é que eu sempre acho que as pessoas, e a doutrina diz mesmo, né? Mais a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então é isso que a gente tem que desenvolver dentro da gente. E a questão diz aqui o bem e mal sofrer, né? Quando a gente está com os desafios, com as tribulações, fica sempre focado só no negativo, aquilo fica um mal sofrer mesmo. Eu não vou aprender com aquilo ali, com aquele desafio. O bem sofrer é eu saber que esses desafios vão me impulsionar para algo melhor, vão alavancar, digamos assim, a minha capacidade, né, de ir além. É como os esportistas, né? Tem o treinamento para ir aperfeiçoando, para quando for o jogo eu estar mais preparada, né? Então, os desafios também da nossa vida é para nos fortalecer cada vez mais, nos burilar dentro de nós, né? A nossa questão, nossa caminhada mesmo, que ela é eterna, né? Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui vivendo um tempo, mas a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Claro que não é fácil, às vezes a gente está com coisas aqui, né?
E aí pensa assim, mas poxa, se eu for desencarnar amanhã, mas a gente não sabe, né? A minha avó sempre dizia, para morrer basta estar vivo. Acontece que o morrer para nós que somos espíritas, né, ele é só uma passagem. A gente acredita que teremos outras oportunidades. E como o planeta está nessa transformação, que a gente consiga realmente, quando reencarnar, que seja aqui, porque o planeta estará diferente. Embora a gente ache assim, como a gente está agora no turbilhão da mudança, a gente acha assim, meu Deus, que é o fim do mundo, né? Não, o planeta não tem fim. O que pode complicar é a nossa vida agora aqui, né? Em função dessas transformações até na natureza. Mas o planeta, ele vai ficar, né? Não tem isso assim, estourou. Então a gente, com a doutrina espírita, a gente estuda, né? Porque Kardec era um cientista, né? Então, uma das etapas, digamos assim, as facetas do espiritismo é a ciência, né? Ciência, filosofia e religião. Então, a gente sabe que a Terra vai continuar. Agora, que a gente possa, então, nos melhorar para reencarnar num mundo de regeneração. Se a gente continuar estagnado aqui no provas e expiações, né, fazendo mal, a gente não vai ir para um mundo de regeneração. Isso é uma lei natural, né? Sempre a gente vai avançando conforme o nosso aprendizado. Então, que a gente possa, nessas experiências aqui, ir se burilando, né? Tem uma frase que eu não sei o autor, mas eu acho muito, muito interessante, né? Que ela diz assim, não é possível construir um mundo diferente com pessoas indiferentes. Tá? Eu não sei bem, não posso afirmar bem o autor, mas eu acho linda isso. A gente não pode estar indiferente ao que está acontecendo, né? A gente tem que ir praticando coisas boas, o que é possível para nós, né? Fazer o que está ao nosso alcance, a cada gesto que a gente faça. Como eu falei, um sorriso, uma palavra de acolhimento, né? Quando a gente percebe que a pessoa não está bem, a gente, claro, não vai forçar ninguém a falar nada, mas se a gente der um carinho, dizer, estou aqui se tu quiseres conversar, a gente já está se movimentando a nossa energia do bem, né? Temos muitas oportunidades durante o dia para isso, né? E é a questão disso, da gente também ir trabalhando um outro capítulo que é dos mansos e pacíficos, né? Então a gente vai trabalhando isso durante o ano, gente, não é fácil, não é porque eu estou falando aqui que eu já faça, pelo contrário, né? Mas quando a gente vai pelo menos nos dando conta das nossos defeitos, a gente vai começar a pensar como fazer diferente para transformar em virtude, né? Então, nesses pequenos gestos, a gente pode ir tentando melhorar, né, irmãos? E esse trabalho, então, do Grupo Espírita Francisco Xavier no canal, muito importante a gente de vez em quando acessar, porque isso é uma divulgação, né, da doutrina, de uma forma que é uma doutrina consoladora, né? É bem isso que a gente acredita, porque realmente a gente pensar, né, quando a gente perde um ente querido, a gente é consolador saber que eles estão presentes. A gente não vê mais, né? Não. Algumas pessoas até veem, mas a gente sente quando tu tá fazendo uma coisa e tu sente que ele tá próximo aquele ente, né? Então é isso que a gente tem que ir sempre sintonizando através da prece
endereçar coisas positivas para quem já cumpriu essa etapa, né? E Deus sabe até quando iremos, né? Isto é uma coisa certa. A gente chega aqui, tem as experiências, né, para essa evolução, e quando retornarmos à parte espiritual, retornarmos melhor. É isso que é nossa eterna caminhada, né? De voltar melhor. Esse é o propósito de estarmos aqui, nesse planeta Terra, neste momento de mudança, de transformação no nível do planeta. Então, uma das coisas mais importantes hoje em dia, a gente tem um discernimento, né, das coisas que a gente assiste, enfim, vê. Pensar, não, mas só um pouquinho. Vamos com critério ver de onde veio essa informação, essa fonte. Procurar ter leituras, né, com nutriente espiritual, porque a questão da espiritualidade a ciência também já provou que é muito importante para a nossa saúde integral, né? Então, como é que se diz? Fazer uma rotina por dia de alguns minutos que a gente tenha para uma leitura mais edificante, como se diz, né? Uma meditação. Eu não consigo. Alguns minutos a gente consegue, através da respiração, uma respiração consciente. Isso é muito importante fazer dentro do nosso dia, né? Algum momento desse recolhimento, porque senão é muita informação, aquilo às vezes vai dando uma perturbação no cérebro mesmo, né? Então a gente acalmar isto, fazer, às vezes assim, não tenho realmente tempo, mas assim, eu tô lavando a louça, eu tá ali, atenção naquilo que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo, quem gosta, uma comida, hábitos que gosta de fazer, ou tocar em instrumento, coisas que dá prazer para vocês, uma pintura, enfim, colorir desenho, é uma coisa que, por exemplo, para mim faz muito bem. Então, assim, estar atento naquilo ali, isso também é muito importante, né, irmãos? Que é, digamos, os recursos para esse bem sofrer, porque sem sofrimento atualmente muito difícil nesse planeta, mas sabendo então que Deus dá os recursos para nós temos que estar atento a isso, tá bom, irmãos? Então esse primeiro momento vamos encerrar e vamos para o momento de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar
para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site